Tarde, turma do quarto ano, estamos juntos mais uma vez, mais um dia de aula. E hoje nós vamos com história, né? E com o assunto de, vamos lá? O cotidiano das comunidades do Paleolítico. Isso mesmo, é o cotidiano das comunidades Paleolítico. E o que é isso? Vamos procurar entender o assunto através do título. Primeiro, cotidiano. O que lembra essa palavra para vocês? Eu acredito que você aí já está adivinhando. Então, cotidiano quer dizer o dia a dia das pessoas, que a gente chama cotidiano. É o que acontece no dia a dia, na vida das pessoas, das comunidades do Paleolítico. E o que é comunidade do Paleolítico? Essas comunidades paleolíticas significa que são comunidades que iniciou há muitos anos atrás, ou seja, há milhões de anos atrás. Os livros, os estudos já diziam que é 3 milhões de anos, é 12 milhões de anos atrás, antes da história. Ou seja, foi a pré-história, naquela época. Aí essa pré-história é chamada de Paleolítico, é aquele período que iniciou a pré-história naquela época, há milhões de anos atrás. Então, e o que é essas comunidades do Paleolítico? Nós sabemos que essas comunidades, elas viviam, como a gente já estudou, viviam de quê? De caça, de coleta e de pesca. E eles viviam em grupos, né? Eles viviam em grupos, formando as comunidades deles, né? E lá eles viviam, né, em um determinado local, né? Explorando frutos, caça, pesca. Aí, no momento que naquela região ia se esgotando esse tipo de alimentos que eles sobreviviam disso aí, então, quando se esgotavam, eles ficavam mudando de uma região para outra. Por quê? Porque naquela região não existia mais, eles já tinham esgotado a caça, a pesca e as frutas, que era do que eles viviam. Aí eles faziam o quê? Eles se mudavam para outras regiões, né? É por isso que eles eram chamados de nômades. Por que eles eram chamados de nômades? Nós já até estudamos essa palavra nômades, quer dizer mudança. Eles não tinham uma morada fixa, eles ficavam mudando de um lugar para outro, de uma região para outra, dependendo da necessidade alimentícias dele. Quando acabava aquele tipo de alimento que eles sobreviviam daquilo, que era a caça, a coleta de frutos e a pesca, eles mudavam para outra região. Aí por isso eles não tinham morada fixa. Aí era chamada de nômades. São os grupos de comunidades nômades. Depois, esses nômades, eles são caracterizados pelas pesquisas arqueológicas, né? E o que é essas pesquisas arqueológicas? São sinais deixados por eles, é caracterizado por esses sinais que eles deixavam nas cavernas, nas pedras, né? Que é o estudo da arqueologia, estuda isso aí. Então, tudo que era caçado e coletado era dividido entre todos, entre o grupo. Eles caçavam, eles coletavam fruta, eles pescavam, mas eles eram muito unidos. Eles eram muito unidos, porque aí o que eles colhiam, o que eles pescavam, o que eles caçavam, eles dividiam entre os grupos dele mesmo, né? Então, essa comunidade já tinha essa característica aí. Depois, também, eles dividiam até os trabalhos. Até os trabalhos eram divididos. As mulheres e as crianças faziam a coleta dos frutos, né? Já os homens, eles faziam o quê? A pesca e a caça. E aí, quer dizer, todos eles trabalhavam.
Eles faziam trabalho dividido, dividiam o que eles escolhiam, né, entre eles e dividiam também os serviços. As crianças e as mulheres faziam o mais fácil, que era a coleta dos frutos. E os homens era a caça dos animais, da pesca e dos outros animais. Depois a gente sabe que como como eu já falei, as características para a gente saber que essas comunidades eram paleolíticas, eles tinham as características que era a arte e a história. E o que era essa arte? A arte ainda hoje existe. Os arqueológicos, eles sabem onde tem esses vestígios, por onde passou essas comunidades, através dessa arte e da história deixada por eles. E que artes são essas? São as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, eu acredito que vocês já ouviram falar nisso aí. Pinturas rupestres são aqueles vestígios, são aqueles gráficos que eles deixavam nas pedras, nas cavernas, nos paredões das cavernas, eles deixavam lá. Então, os arqueólogos, eles sabem por onde essas comunidades passaram por conta desses vestígios. Aonde eles encontram essas pinturas rupestres, eles sabem que ali morou essas comunidades. Ali viveu esse pessoal da pré-história, não é isso? E aí nós sabemos que o nosso estado, o Piauí, ele tem um dos maiores sítios arqueológico do mundo, né? Que ele é localizado na cidade de São Raimundo Nonato, conhecido lá como a Serra da Capivara. Eu acho que vocês também já ouviram falar nisso, eu acho que eu até já comentei em algumas aulas para vocês sobre isso, né? Então, nós temos esse grande privilégio, né? O nosso estado tem esse grande privilégio de ter essa localização desse sítio arqueológico, né, no nosso estado. E não é tão longe, muita gente vai fazer pesquisa por lá, os estudantes das universidades vão fazer pesquisa, vão catalogar algumas coisas, e lá tem um museu muito grande, que foi construído um tempo desse, saiu até em redes sociais, em jornais, revistas, né, do mundo inteiro, esse grande museu que eles fizeram lá mesmo dentro da Serra da Capivara, porque antes era na cidade de São Raimundo Nonato. Aí depois eles transferiram esse museu para dentro da Serra mesmo da Capivara. E lá é encontrado várias pinturas rupestres, porque naquela época eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eles faziam aquelas pinturas indicando alguma coisa. Lá tem símbolo de animais, né, símbolo de risquinho, que dá a ideia de contar dias, de contar às vezes a quantidade de caça que eles pegavam e assim por diante, né? Então é lá onde a gente encontra as pinturas rupestres, né, que é a história, que é tipo uma arte. Hoje você vê, então, a arte deles era aquilo ali, que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, mas eles tinham aquele meio de comunicação através dessas pinturas rupestres deixadas por eles. Então, aí são as características das pessoas, ou dos arqueólogos, identificar que por ali passou essas comunidades paleolíticas. Entenderam, gente? É um assunto, assim, muito bom e que a gente já viu em outros assuntos anteriores, né? E a gente vai aprimorar esse assunto lá no livrozinho de história, que vocês vão observar na página 55. Lá na página 55, vocês vão ver o cotidiano dessas comunidades, de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês, né? Tem uma questão também nessa página, né, relacionada a esse primeiro texto, né, que vocês vão ter que ler o texto. Nesse texto vocês vão ver uma foto, uma imagem, eles reunidos em comunidades, não é isso? E lá também representando algumas pinturas aí rupestres.
Depois, passando para a página 56, vocês vão ler outro textozinho para melhorar esse entendimento desse assunto, que é arte e história, como eu falei para vocês, que a arte deles era feita através das pinturas rupestres. Então, nas cavernas. Aí vocês vão dar uma observada em duas imagens que tem nessa página, na página 56 e na página 57. Tem duas imagens que mostram esse tipo de arte deles, essas pinturas rupestres, não é isso? E aí, vocês têm que saber que nós temos, né, esse grande privilégio de ter no nosso estado, né, esse grande sítio arqueológico, né, na cidade de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, com um grande museu, ok, gente? Não esqueçam disso. E aí vocês vão aprimorar estudando esses textos e respondendo essas questãozinhas que vão aparecendo aí, da página 55 à página 57. Ok, turma?